Olá, bem-vindos à nossa série de psicologia adleriana. Meu nome é Fernanda Lee e hoje nós vamos começar a nossa primeira aula. E eu queria começar com uma pergunta aqui. Você sabia que os conceitos de psicologia encontrados em livros que moldam gerações, como fazer amigos e influenciar pessoas, os 7 hábitos das pessoas altamente eficazes, a coragem de não agradar, a coragem de ser feliz, tem raízes em um psicólogo que estava há 100 anos à frente de seu tempo? Você sabia disso? Então, se você ainda não leu o livro A Coragem de Não Agradar, A Coragem de Ser Feliz, que é uma sequência, você primeiro precisa ler A Coragem de Não Agradar, que vendeu mais de 13 milhões de cópias pelo mundo inteiro, ele tem essa base aqui dessa pessoa simpática que é o Alfred Adler. Esse homem aqui é o criador da psicologia adleriana e não é apenas uma escola de pensamento, mas é uma base que influencia até hoje grandes nomes da psicologia moderna. Estamos falando, por exemplo, de Carl Rogers, que naquela época a sua primeira posição clínica foi num centro de cuidados à criança do Adler. O Abraham Maslow também criou toda a sua pirâmide de necessidades fisiológicas agradecendo Adler. Lá no topo da pirâmide nós temos a autorrealização. E a autorrealização é algo que Adler já falava desde o início de 1900. Viktor Frankl também foi influenciado pelas ideias de Adler, Rollo May, Erich Fromm, Karen Horney e H.S. Sullivan. São algumas pessoas e tiveram tantos outros autores modernos. E se eu te dissesse que até hoje muitos ainda não conseguem compreender totalmente a profundidade revolucionária das suas ideias. Então aqui nós estamos falando que, embora muitas pessoas preferem evitar conflitos, esses conflitos, eles, durante essa história da psicologia, levaram a muitas transformações positivas. Se as pessoas abordassem as diferenças com respeito mútuo e vontade de aprender, um bom debate pode estimular o pensamento criativo e a síntese. Então considere o seguinte: em 1896, Freud foi condenado ao ostracismo por sugerir que o abuso sexual estava na origem da histeria. E mais tarde, Freud retratou a hipótese da sedução, mas ao longo do caminho desenvolveu uma teoria fascinante, porém falha, da personalidade humana e da psicoterapia. Nós estamos também falando em 1911, quando Adler teve a audácia de sugerir que as mulheres queriam poder igual, e não esse termo que a gente chama em inglês envy penis, né? A inveja ao pênis masculino. Então, para esse insight, Freud e seus comparsas psicanalíticos mandaram Adler embora da sociedade de psicanálise, embora ele rapidamente estabeleceu sua própria sociedade profissional chamada psicologia individual. Então, hoje, a aula de hoje é para falar como é que nasceu essa psicologia adleriana deste homem chamado Alfred Adler, no qual as suas ideias estão em diversos livros super populares e as suas ideias são muito, muito atuais, muito contemporâneas. Então vamos entender aqui por que as ideias de Adler são tão influentes. Eu vou levar você um pouquinho para a história, porque se a gente não começar do começo, as próximas aulas não vão fazer muito sentido. Então vamos lá, vamos entender que aqui, a época, temos que entender o contexto social da época. Estamos falando em 1870, no dia 7 de fevereiro, nasce Alfred Adler. Ele era o segundo de 6 filhos, nascido em uma família judaica, e ele foi uma criança doente. Ele teve raquitismo, sofreu espasmos de glote,
É como se tivesse fechado as vias aéreas. Aos 3 anos, o seu irmão morreu na cama ao seu lado. E um ano depois, Adler, ele contraiu pneumonia e ficou seriamente doente. Depois, como adulto, ele recorda uma memória de que quando ele estava no quarto doente e o médico foi visitá-lo, depois que ele saiu do quarto, depois do exame, ele encontra o pai no corredor e o Adler, lá deitadinho na cama, escuta a conversa. E o médico, falando com o pai, diz que o seu filho está perdido, ele está à beira da morte. Então imagina só você ser uma criança e escutar isso no corredor, quando você está deitado na cama. Se essas experiências não foram suficientes para impressioná-lo, ele ainda foi atropelado 2 vezes. Então, muito cedo na vida, Adler começa a tomar consciência da morte. E ele fez um voto de se tornar um médico de forma a superar todas essas adversidades da vida. Então ele cresce em Viena, a sua família morava na periferia e de alguma maneira ele começa então a recuperar a sua saúde. Quando a gente estuda muitas teorias na psicologia, é muito interessante perceber a história pessoal de cada autor e a sua psicologia. Então, a gente está falando de Gestalt, da teoria centrada na pessoa, estamos falando de psicanálise, estamos falando de teoria comportamental. Assim, olhando cada uma das histórias, é muito interessante perceber como é que a visão e a experiência daquele autor acabou dando, então, origem à sua filosofia e à sua teoria. E como, então, nós não podemos separar o autor da sua teoria, podemos compreender que, para Adler, ele fala muito sobre pertencimento, sobre inferioridade, sobre coragem, fraqueza. São temas de grande influência nesse pequeno e jovem Adler. Ele era um aluno pobre que tinha uma visão fraca, uma visão assim fisiologicamente fraca. Ele era fisicamente desastrado e se achava desordenado. Então, ele tinha vários desafios físicos. E na escola, o professor de matemática recomendou ao pai tirar o menino da escola para ser sapateiro, porque ele de intelecto tinha muito pouco. E o pai se recusou, ele falou, não, pode deixar que eu vou trazer o Adler aqui para casa, eu vou ensinar matemática para ele, se responsabilizou em ensinar o filho e as habilidades acadêmicas, e num curto espaço de tempo, o Adler então se torna o melhor aluno de matemática da sua classe. Deixei aqui uma foto de referência para vocês de 1885, quando ele tinha 15 anos. Bom, Adler continua crescendo, ele vai estudar medicina em Viena e em 1895 ele se forma como médico e se especializa em oftalmologia. Gente, a gente está falando de 1895, então ele era médico, oftalmológico, psiquiatra, era um pouco de tudo. E, eventualmente, naquela época, ele conhece uma mulher chamada Raíza Timofeevna Epstein, e essa mulher ativista, feminista, se torna a sua esposa, e os dois, pelo seu interesse político, começam, então, também se tornar um feminista. 1895. Assim, hoje, a gente pensa nessa ideia de feminista, nessa ideia de mulheres e homens terem direitos iguais, é meio que óbvio, né? Mas há mais de 100 anos atrás, isso não era tão óbvio assim. Então, era um homem revolucionário, à frente do seu tempo, visionário, e ele tem essas ideias de igualdade muito cedo na sua carreira. Ele então começa a sua clínica profissional e observa que muitos dos seus pacientes que procuravam sofriam de doenças, e ele pôde rastrear a origem
da doença a uma situação social na qual aquelas pessoas viviam e trabalhavam. Então ele já começou a perceber um padrão de que aquela condição social podia ser mais suscetível a desenvolver certas doenças. Aqui eu vou usar uma referência bibliográfica, que tudo que eu estou falando aqui não é da minha cabeça, foi estudado, inclusive estudando psicoterapia com a psicologia clínica, para entender e trazer aqui um conteúdo para vocês que seja rico e sólido em estudo científico e publicado. Então, numa referência bibliográfica de Ansbacher, em 1992, ele nota que o consultório de Adler ele estava localizado numa área de baixo poder socioeconômico. E as suas primeiras publicações tinham referência na saúde dos trabalhadores. Ele notou que as condições sociais nas quais as pessoas trabalhavam influenciavam fortemente as doenças e os processos doentios também influenciavam essas pessoas. Era uma simbiose. Além disso, ele também oferecia tratamento para os artistas circenses, porque naquela época, onde ele tinha o consultório dele, tinha um circo. E essas pessoas que não eram a atração principal, o que a gente chamava de sideshow, eles eram assim os artistas secundários, os atos secundários, que era para distrair enquanto havia um movimento no circo, para o ato principal, eles eram chamados de aberrações circenses. E Adler estava muito impressionado como essas anormalidades físicas influenciavam a escolha de carreira e como seus corpos físicos pareciam compensar essas anormalidades. Então dá para imaginar naquela época pessoas com essas aberrações físicas, elas iam acabar virando atração de circo. Hoje não se pensa assim, né? Hoje você é cancelado. Se você pensa isso, fala isso, as pessoas têm direitos iguais e eu concordo plenamente que não é por causa de uma deficiência física que nós vamos deixar de tratar as pessoas com respeito, não é? Então, mas naquela época, imagina, era uma aberração e todo mundo achava aquilo muito normal. Então agora nós vamos falar um pouquinho da história de Adler e Freud. E aí eu pensei assim, eu não me apresentei ainda, vocês estão aqui nesse curso e eu ainda não apresentei quem é a professora de vocês, né? Então meu nome é Fernanda Ali, eu sou mestre em educação, eu sou pioneira em ministrar cursos e formações em disciplina positiva, que é um programa socioemocional baseado na psicologia adleriana. Além disso, eu sou apaixonada por psicologia e eu me identifiquei com os conceitos da psicologia adleriana. Então, eu resolvi viajar pelo mundo para aprender com os melhores. Então, segue aqui uma fotinho da doutora Jane Nelson, que é a autora do programa da Disciplina Positiva, um programa socioemocional que está presente em 80 países. Eu também fui para várias universidades nos Estados Unidos aprender. Aqui, e a gente está falando com a filha do seguidor de Adler, que é o Dr. Rudolf Dreikurs. O nome dela é Eva Dreikurs. Ela é a filha do grande continuador dos ensinamentos de Adler e eu tive o prazer de conhecê-la. Eu também faço parte de reuniões mensais de psicologia adleriana no grupo da Europa. Eu aprendo técnicas de psicoterapia adleriana constantemente e este ano eu estive na Alemanha com a minha filha para um aprofundamento de psicoterapia para casais. O lugar foi super charmoso, eu vou mostrar algumas fotos aqui, gente. Onde é que eles fizeram esse encontro? Foi incrível. Foi dentro de um monastério fundado em 1937 e aqui está o nosso grupo deste ano para aprender sobre a psicologia adleriana, que continua sendo uma psicologia muito aceita nos Estados Unidos, na Europa e no Japão. Tanto é, né, que temos aqui os livros publicados dos japoneses Ishiro Kishimi e Fumitake Koga, que são terapeutas adlerianos e acabaram escrevendo esse diálogo entre filósofo e jovem, baseado no conhecimento desta pessoa que vocês estão conhecendo hoje, Alfred Adler. Então, vamos começar aqui
contando um pouquinho mais sobre a história dele. Bom, em algum momento da história, Adler conhece Freud e nós sabemos que o Freud foi o grande fundador da psicanálise, mas eu queria contar na perspectiva de Adler e nas bibliografias publicadas sobre Adler como é que foi esse encontro. Então, Freud era o filho mais velho de uma família judaica de alta classe social. O Freud tinha uma mente brilhante e provocativa na sua personalidade. E por volta dos 7 ou 8 anos, Freud ele tem uma lembrança de ter urinado no quarto dos pais e ter sido reprimido pelo seu pai, que disse: "Esse menino não será nada na vida". Quando a gente está lendo a biografia de Freud, entendemos que o Freud não tinha medo de ser percebido negativamente. Freud queria ser um cientista e porque os seus antepassados intelectuais foram homens com tradição científica e ele tinha potencial intelectual, era meio óbvio que ele fosse seguindo esse caminho. Então, ele, com essa capacidade grande intelectual, tem até uma vinheta na biografia de Freud que conta que ele e um amigo dele queriam ler a obra Dom Quixote no seu idioma original. Então eles começaram a aprender espanhol. Só para ter uma ideia da mente sagaz de Freud. Os seus pais apoiaram o apetite intelectual tanto quanto puderam, e Freud, então, foi para a faculdade, lá na Universidade de Viena, e se formou em medicina com o objetivo de se tornar um grande cientista pesquisador. E dado seu fascínio posterior pelo desenvolvimento psicossexual, é importante essa palavra aqui, ó, psicossexual, e pelo significado sexual inconsciente de muitos comportamentos, é especialmente interessante que o seu primeiro grande projeto de investigação tenha envolvido uma busca pelos testículos da enguia. Gente, quando eu li isso, eu falei, eu preciso ver onde é que eu encontro uma foto. Aí eu vou trazer aqui para vocês, tá? Olha aqui tá o testículo da enguia, tá aqui, e o jovem Freud já tinha essa fascinação pelos órgãos sexuais, só para curiosidade de vocês. Então, por volta de 1900, Freud publica o seu livro chamado A Interpretação dos Sonhos. Só que esse livro foi pobremente vendido. Foram apenas 351 cópias nos primeiros 6 anos e foi altamente criticado. Então, Freud, com essa resposta, entra em depressão logo após a publicação e a rejeição geral de suas ideias começam a fazer com que ele fique um pouco mais reprimido e retraído. E é neste momento, nessa atmosfera social, que entra o nosso querido Adler. Diz a lenda, aqui diz, é a fofoca da comunidade psicológica, que Adler escreve uma nota elogiando o livro de Freud, defendendo a sua posição. E Freud, então, lê aquilo e fica super se sentindo assim, com uma autoestima muito elevada. E em 1902, Freud convida Adler a ingressar no encontro de quarta-feira à noite para discutir este e outros assuntos similares. E é aí que é fundado o famoso grupo de quarta-feira à noite da psicanálise. E esses encontros que levaram ao desenvolvimento da Sociedade de Psicanálise. E Adler foi o primeiro presidente, mesmo assim que ele tinha 14 anos a menos, né? Ele era mais novo do que Freud. Então, é importante reforçar que Adler nunca foi um discípulo de Freud, ele era um colaborador. Eu sei que tem muitos artigos na internet que falam que
Adler era um neo-freudiano, mas ele não foi. Ele era um colega e lá eles estavam discutindo ideias. Gente, estava nascendo a psicologia como uma ciência. Então, muitas discussões, muitas discussões. E dependendo de quem era o criador e de quem havia iniciado uma teoria psicológica, então se cunhava o nome. Então, surgiu aí a psicanálise. Então, Adler tinha sua própria filosofia, que ele começou a desenvolver antes mesmo da associação do grupo com Freud, e ele astutamente notou que havia muito confronto entre Adler e Freud, tanto por causa das suas personalidades que não batiam, quanto as suas respectivas teorias. Então, tinham hipóteses fundamentais que eram diferentes de Freud, e a tensão só crescia entre esses dois homens. Então, Adler também observou que o sistema psicológico tem uma conexão inseparável com a filosofia de vida do seu criador. Então, a gente está falando de Freud focado e obstinado pelos órgãos sexuais, pela motivação sexual, pela repressão da libido, e Adler não tinha nada a ver com isso, ele não achava que tinha a ver com órgãos sexuais. Essa ideia do complexo de Édipo, essa ideia do filho estar apaixonado pela mãe, isso era uma coisa muito da história do próprio Freud, que Adler rejeitou desde o começo. E isso foi crescendo ano após ano, uma grande tensão entre eles. Então, Adler chegou um momento, e eu vou contar o que aconteceu nesse momento, que ele falou assim, chega, eu não quero mais participar, não quero mais ser membro da Associação de Psicanálise. Ele então resigna a sua posição na presidência, a sua posição como coeditor do jornal psicanalítico, e ele vai sair do grupo porque Adler está preocupado em desenvolver a sua própria psicologia, que é biopsicossocial. Ele estava mais preocupado na saúde pública, médica, na prevenção psicológica e no bem-estar da sociedade. E aqui então nós temos muitos e muitos artigos publicados de Adler. E, gente, aqui eu só coloquei alguns, mas tem muitos deles, né? A gente está falando aqui que ele continua escrevendo vários trabalhos que abordam a igualdade dos direitos humanos, dos direitos das mulheres e da psicoeducação. Então, a gente tem a confluência dos estímulos, a agressão e o relacionamento da agressão à ansiedade. Estamos falando aqui de fatores protetivos, crianças de risco. Ele estava muito interessado. Olha aqui, ó, teacher training. Ele estava preocupado no desenvolvimento profissional, na saúde mental da comunidade, no estabelecimento de clínicas para aconselhamento familiar. Ele foi o grande pioneiro de demonstrações de famílias, de aconselhamentos familiares, que hoje parece uma coisa tão no nosso dia a dia, mas naquela época não era. Fazer demonstração de como é que nós vamos aconselhar a família inteira. Muito interessante isso. Tem uma base de dados que eu assino, que é uma base de pesquisa de estudo científico, que se chama EBSCO. Não sei se eu vou conseguir compartilhar aqui com vocês. Eu acho que não, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou mostrar aqui para vocês que nós temos muitos e muitos artigos. Deixa eu colocar aqui. Será que eu consigo? Não, não vou conseguir. De terapia adleriana. Então, a gente está falando de milhares e milhares de artigos sobre isso. Bom, deixar o nome aqui, EBSCO, e qualquer assunto que eu queira saber, se já foi publicado, então vamos lá, Adler, a psicologia de Adler, que hoje é reconhecida pela American Psychological Association. Eu quero estudar um pouco sobre a teoria comportamental e Adler.
e ansiedade. Eu digito lá e ele vai me trazer um artigo científico da sua validação e da sua eficácia. Então, Adler, apesar dele não ser muito conhecido, ele é muito influente. E a sua psicologia, chamada psicologia individual ou psicologia adleriana, que é o que está chamado aqui no livro, psicologia adleriana, ela é validada cientificamente. Então, todos esses artigos e trabalhos publicados, ele tem um contraste muito claro com Freud, o qual manteve um relacionamento neutro e nunca esteve aberto para aceitar as ideias de Adler. Então, Adler rompe o relacionamento com Freud num momento épico. E duas coisas importantes aconteceram para esse rompimento final. Um deles foi chamado, e esse nome é importante, o protesto masculino. E o outro foi a natureza e a origem da repressão. Então, eu vou contar a história que está no livro de Mossack, que é A Primer of the Individual Psychology, e aqui a gente tem referências que contam essa história. Então, imagina, 1911, fevereiro, inverno, Adler fez o impensável. Como presidente da Sociedade Psicanalítica de Viena, ele leu um artigo em voz alta, muito controverso, com o título O Protesto Masculino, durante a reunião mensal de quarta-feira do seu grupo, pois ele estava em desacordo com a teoria freudiana. Então, ele diz que, em vez de se concentrar em fatores biológicos e psicológicos e na sua influência em comportamentos excessivamente masculinos em homens e mulheres, Adler enfatiza a cultura e a socialização. Então, ele alega que as mulheres ocupavam, ele quem? O Adler. Adler alega que as mulheres ocupavam uma posição social e política menos privilegiada por causa da coerção social e não da inferioridade física. Além disso, ele observa que algumas mulheres que reagiram a essa situação cultural escolhendo vestir-se e agir como homens, elas estavam sofrendo, mas não da inveja do pênis, que é o envy penis, penis envy, mas de uma condição sociopsicológica que ele chamou de protesto masculino. Então, o protesto masculino, ele envolve uma supervalorização da masculinidade ao ponto de levar homens e rapazes a desistir e a tornar-se passivos ou a envolver-se em comportamentos agressivos excessivos. Em alguns casos extremos, Adler observou que homens que sofriam com esse protesto masculino, que é essa pressão social e política para o homem agir como um homem agressivo e muito masculino, alguns desses homens sofriam com o protesto masculino e começavam a agir de maneira mais afeminada e vestir-se como mulher. Gente, dá para imaginar. 1911, a resposta dos membros da Sociedade Psicanalítica de Viena a Adler foi dramática. Levaram assim um choque. E aí Bankart, em 1997, um autor, descreve a cena. Ele fala o seguinte: após o discurso de Adler, os membros da sociedade ficaram em alvoroço. Só tinha homem lá dentro da sala. Imagina só, um homem, Adler, falando, gente, a mulher está em posição inferior não é porque ela nasceu mulher, é porque nunca foi oferecido essa posição a ela, porque nós supervalorizamos o homem. Dá para imaginar isso? Então houveram protestos incisivos, gritos de abuso a Adler. Alguns ameaçaram entrar em conflito e briga. Então, quase que majestosamente, Freud levanta-se da cadeira, ele examina a sala com seus olhos penetrantes e seu charuto na boca, e ele diz que não havia razão para brigar, como ogros incivilizados. Ele falou assim: a escolha é simples, ou eu
ou o Dr. Adler vão permanecer para guiar o futuro da psicanálise. E aí os membros que estavam presentes votam. E aí o que vocês acham que foi o voto? Quem ganhou? O Freud ou o Adler para continuar a guiar e liderar a sociedade de psicanálise? Sim, claro, foi o Freud. O Freud ganha. O Adler, então, sai da sociedade naquele dia. E eu acho que o Freud já provavelmente tinha antecipado o resultado. E o Adler, então, deixa o prédio silenciosamente acompanhado pelo vice-presidente da sociedade, que é o William Skettel, e outros membros. E eles, então, mudam a reunião para um café local e estabelecem lá a Sociedade para a Pesquisa Não Psicanalítica. Então, ela está livre de psicanálise, não quer saber, não quer estar associado com psicanálise de jeito nenhum. Então, a sociedade muda o nome e daí nasce a Sociedade de Psicologia Individual. E esse grupo que se reúne aqui nesse café de Viena, eles acreditavam que as forças sociais, familiares, culturais são dominantes na formação do comportamento humano. Então, Adler, ele assim quebra qualquer paradigma nessa época da sociedade, neste contexto político de repressão, de Primeira Guerra Mundial, e fala, gente, todos nós temos direitos iguais. Adultos e crianças têm direitos iguais a quê? Ao respeito, à dignidade. Mulheres e homens têm direitos iguais. Artistas e trabalhadores do circo têm direitos iguais. Então ele pensou em igualdade em relação ao respeito e à dignidade, que hoje são os direitos humanos. Não tem nada diferente na pauta e na ata dos direitos humanos que não tenha sido já profeciado por Dr. Alfred Adler. Então, é realmente um visionário daquela época. E ele não via o ser humano como a vítima do inconsciente, vítima dos seus sonhos. Ele via o ser humano com essas três grandes grupos: biológico, psicológico e social. Nós somos e que somos por causa do que somos juntos. Uma criança que chega numa família, que chega no mundo, ela já chega dentro de um contexto social, porque sem esse contexto social, a criança não consegue nem sobreviver, ela não vive mais. E hoje a neurociência já prova isso. Como? Você vê dentro da UTI, os pais já estão permitidos a entrar na UTI. A gente percebe que quando existe o toque, o bebê tem um senso, mesmo assim que nasceu prematuro, ele tem um senso, antena, que tem alguém aqui que se importa comigo. O bebê não pensa isso, mas ele sente. E é esse senso que faz com que o bebê consiga associar mais os nutrientes, melhorar o seu sistema imunológico e sair da UTI mais rápido. Então, hoje a neurociência consegue provar que relacionamentos fortes, saudáveis, duradouros, fazem com que o ser humano consiga atingir a saúde mental. Que bonito isso! E hoje, né, depois da pandemia, temos estudos sobre a solidão e que solidão mata. Né? Solidão também mata. Tem um estudo muito interessante que, se você digitar no Google, fala que esse sentimento de solidão profunda é o equivalente a fumar 15 maços de cigarro por dia. É bem tóxico. Então, vou continuar aqui na minha história para eu não me perder muito. Então, o autor Bankart, em 1997, resume a sua perspectiva. Ele fala: a sua resposta aos problemas humanos eram caracteristicamente ética e prática, uma orientação que constatava dramaticamente com enfoque biológico e teórico da psicanálise. Então, ele está se referindo a Adler. Então, para Freud, as influências sociais tinham pouco, se não nenhum, papel na etiologia
dos transtornos psíquicos. Então, para Freud, só era biológico. Para Adler, era biopsicossocial. A gente precisava olhar o ser humano como um todo. Só para dar uma ideia para vocês, quando você, por exemplo, corta o dedo com um papel, né, por mais que seja bem levinho, aquilo dói e aquilo te incomoda. E aí você começa a perceber que o seu dedinho faz parte do seu todo. E aquilo influencia você. Se alguém torce o pé, coloca gesso no tornozelo, na perna, ele vai precisar adaptar e usar o corpo inteiro. Aquilo vai afetar o gesso, vai afetar o físico, vai afetar o biológico, vai afetar o psicológico, o emocional, vai afetar o seu ambiente social, as pessoas vão ter que se adaptar a essa nova situação com você com o gesso. Então, tudo está interligado e conforme Adler vai desenvolvendo essa teoria e vai chegando no final da vida, Adler então começa a ficar um pouco mais espiritualizado e fala que tudo está conectado e nós estamos conectados até a natureza desse grande Criador. Independente de religião, está conectado ao cosmos, está conectado ao planeta. Então, gente, não é à toa que eu amo e sou fã de carteirinha do Dr. Adler. Então, ele cria a sua psicologia, que se chama psicologia individual, que se a gente for buscar do latim, ela vem do individuum do latim, o que significa que é indivisível. Não é possível você pegar o seu dedinho com corte de papel e separar o seu dedinho do todo, ele faz parte de você. Não é possível você pegar a sua perna com gesso e separar do todo, ela faz parte de você e faz parte de como você pensa, como você sente, como você age. E é por isso que, às vezes, a psicologia individual fica pensando, é só um indivíduo, o mundo gira em torno dele, e não tem nada a ver, significa que é individual, que o indivíduo ele faz parte do seu contexto social, e o seu contexto social ele é modificado por causa de um indivíduo. Pensa só numa sala de aula, quando entra um aluno novo, como ele modifica o contexto social. E às vezes falta um aluno, ele modifica o contexto social. Então, o indivíduo faz parte do seu contexto e o contexto influencia o indivíduo e é por isso que tem esse nome, tá? Lembrar que é indivisível. Então, vamos voltar aqui à nossa história para continuar a trajetória do Adler. Adler, então, tá lá fazendo os seus encontros para todos, não é assim um grupo exclusivo de quarta-feira, é o Café de Viena. Você quer participar? Vem sentar aqui, puxa uma cadeira e vem. Ele era muito acessível, bem diferente de Freud, ele não se colocava numa posição de autoridade, ele se colocava numa posição com os outros. Vem aqui, senta, pede um café, vamos estudar juntos. E ele tem esse atendimento clínico, então, como psiquiatra, e após a Primeira Guerra Mundial, ele serve como um médico militar. Adler, então, ele volta ao consultório entendendo um pouco mais sobre o trauma que esses soldados servem então na guerra. Aí a gente vai pegar aqui o livro da Coragem de Não Agradar e a gente percebe que os autores, os terapeutas adlerianos, falam que o trauma não existe. Aí você fala, como assim o trauma não existe? É que não é que o trauma não existe, é que, na verdade, nós não somos reféns do que aconteceu conosco. Freud, ele pegava o passado e tentava justificar tudo. Adler achava que o passado tinha uma influência, mas ele não era o todo. O todo é para onde você está indo com isso. O que aconteceu na guerra, o que aconteceu com você e esse seu diagnóstico, essa sua situação, esse seu sintoma, ele está te servindo para você no seu futuro. Então, ele acreditava na doença como algo que servia o paciente para
o seu futuro, mesmo assim que não fosse construtivo. Então, Adler ajudava, em vez de deixar a pessoa focada no passado, ele ajudava a pessoa a ter insights, a entender o que essa sua depressão está te servindo. E normalmente, a gente vai falar mais sobre isso nas próximas aulas, mas eu só vou antecipar aqui, que quando o Adler falava que os sintomas ou o diagnóstico ele tinha um propósito, significava que talvez as pessoas usem uma depressão, usem uma ansiedade para evitar uma das 5 tarefas da vida. Mas vocês vão acompanhar isso nas próximas aulas, vão entender um pouquinho mais. Eu só queria fazer um gancho do contexto histórico e aonde nós vamos chegar na nossa história contemporânea. Tá combinado isso? E se vocês tiverem qualquer dúvida, vocês vão escrever aí nos comentários para a gente continuar essa discussão, tá bom? Então vamos lá. 1926, Adler então faz a sua primeira viagem aos Estados Unidos e apesar de ter 55 anos, ele começa a aprender inglês e se tornar fluente. Ele começa a escrever em inglês, mas por causa da perseguição fascista que toma o poder na Áustria, ele e a sua esposa se mudam com a sua família para os Estados Unidos para continuar o seu trabalho. Então ele chega em Nova York, é aceito como a cadeira principal do Departamento Médico de Psicologia de Long Island Medical College e ele deixa para trás a sua casa de campo na Áustria e vem então para Nova York. Que fotos bacanas ver esse acervo histórico aqui, né? Olha aqui essa foto. Adler com o seu filho Kurt e a sua filha Alexandra em 1936 na Califórnia. Até para a Califórnia ele veio. Então ele serve também como professor convidado da Universidade de Colômbia. Que chique! Eu também encontrei esse panfleto aqui muito interessante, fazendo um convite para conhecer a psicologia individual, que a gente já sabe então, que é a psicologia indivisível, é uma psicologia holística, de um seminário que ele fez, que ele propôs em 1937, em Berkeley, na Califórnia. E ele foi o pioneiro de fazer demonstrações públicas e seminários em educação. Hoje nós, na psicoterapia e na psicologia, nós temos um termo chamado psicoeducação. Faz parte de uma das intervenções como conselheiros, como psicólogos. E a psicoeducação foi um termo criado e cunhado por Adler, porque ele acreditava que uma das 4 fases da terapia, a última, era a psicoeducação, era ensinar habilidades de vida para que a pessoa possa, por meio do treinamento, do erro, do acerto e com coragem para seguir em frente, porque todos somos imperfeitos, então precisamos ter a coragem de ser imperfeito, usamos a psicoeducação, o que aprendemos para colocar em prática, o que aprendemos dentro do consultório para colocar em prática na vida. Então Adler, essa foto aqui também é legal. Esse aqui é o cartão de imigração do dia 24 de setembro de 1983. Então Adler, ele chega a falecer com um ataque no coração, enquanto estava fazendo um tour de palestras em Aberdeen, na Escócia, no dia 28 de maio de 1937. E daí, o trabalho de Adler continua com o psiquiatra Dr. Rudolf Dreikurs, que escreve esse famoso livro Children, The Challenge. E ele, Dreikurs, estuda com Adler em Viena e aí ele foi realocado em Chicago. Adler era muito popular com o público americano, o seu trabalho foi muito bem recebido, só que naquela década de 1930 já estava começando um outro movimento e uma outra teoria de psicologia chamada behaviorismo. E aí as universidades americanas começam então a ser infestadas quanto a essa teoria comportamental e a parte da psicoeducação começa então a ficar silenciada.
os teóricos, as universidades começam a usar, então, essa onda de psicologia behaviorista, comportamental, muito usada com animais, muito usada para reforço positivo, muito usada para treinamentos, muito fácil de ser, com estudos publicados por estudos científicos. E o que acontece com a teoria biopsicossocial? Ela começa a ficar mais silenciada. Apesar de que ela não morreu, ela ainda existe. Aonde? Existe um grupo na Europa chamado ICASSI, que é o International Committee of Adlerian Summer Schools and Institutes. Essa foto aqui, histórica, que foi realizada em Lisboa, em Portugal, em 1973, é uma foto muito interessante porque essa associação chamada ICASSI continua por 57 anos. E esse ano eu estive presente na Alemanha, inclusive com a minha filha, para participar do grupo. Então, eles continuam fazendo e oferecendo aulas, cursos, treinamentos com mestres, com doutores, com PhD, com pessoas renomadas no mundo todo que decidem se encontrar por 2 semanas para continuar trocando e aprendendo sobre a psicologia adleriana. Um outro grupo que eu queria contar para vocês se chama NASAP, que é o North American Society of Adlerian Psychology. E eles também têm encontros e conferências anuais. O site deles é esse aqui. Se você tiver interesse em participar, é só entrar no site. Temos também o International Association of Individual Psychology, que é o IAIP. Também fiquem à vontade para entrar lá para ver se tem algum curso que você se interessa. E temos também publicações recorrentes do Journal of Individual Psychology. Esse journal, ele é muito importante. Por quê? Porque todo peer review, todo estudo publicado, ele é muito importante, muito validado aqui nos Estados Unidos, e ele entra naquela rede que eu falei para vocês, EBSCO. Então, para ser publicado dentro de um journal, algo sobre a psicologia adleriana, ele passou por um critério muito acirrado para poder ser publicado. Não é precisa, eu apliquei na minha casa e deu certo e agora eu vou publicar nesse journal. Não, não é assim. Ele precisa passar por reviews, precisa ter uma faculdade que aprova isso, precisam ter peer reviews, todo um processo para que ele possa ser publicado como um artigo científico. Para quem gosta de ler inglês, eu vou deixar aqui esse livro que eu adoro, acabei de comprar, estou lendo, que é Psicopatologia e Psicoterapia, e ele vai pegar o DSM-5-TR, que é a revisão, e ele vai classificar cada uma dos seus diagnósticos, mas com uma visão adleriana. Maravilhoso esse livro, maravilhoso. Se você tem interesse, se você já trabalha na área e tem interesse no assunto e quer ter uma abordagem um pouco mais holística em relação ao diagnóstico, porque um diagnóstico não é a pessoa inteira, o diagnóstico ele representa um desafio no qual aquela pessoa está passando, eu recomendo fortemente esse livro. Ele acabou de sair do forno, inclusive conheço os autores e recomendo. Pessoal, por hoje nós vamos encerrar, mas eu quero deixar aqui meu muito obrigada por você seguir a nossa série psicológica. Como você viu, é difícil separar a teoria do seu criador e reforçar que Adler não foi um discípulo de Freud, mas um importante colega, e ele tinha sua própria teoria sobre a natureza humana e começou a divulgá-la por meio da psicologia individual, ou também chamada psicologia adleriana, que hoje tem vários livros publicados sobre a teoria dele, mas ninguém nunca compreendeu. Eu trouxe assim, né, para cá, para essa rede de vídeos de uma maneira tão explícita a história dele. Então, eu espero que você tenha gostado. Se ficou alguma dúvida, me avisa. Se você tem alguma curiosidade sobre Adler,
me avisa, porque se eu não souber, eu vou pesquisar. Então, eu não vejo a hora de ver os seus comentários aqui e fique antenado até a próxima aula, tá bom? Um beijo e até mais. Sigam com coragem!